Atos dos Apóstolos 20, de 17 a 27. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações, mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi de nosso Senhor, ou seja, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Essa é a palavra do Senhor para nós, Padre Alessandro. E que linda palavra, né? Esse mesmo São Paulo que disse: ai de mim se eu não evangelizar. Mas onde está esse ai de mim se eu não evangelizar de São Paulo? Está na essência da sua vida. Desde o momento em que São Paulo faz uma experiência pessoal com Jesus, encontrando-se com o Senhor no caminho de Damasco, toda a sua vida mudou. Foi aquilo que a Salete dizia para os jovens: o encontro pessoal com Jesus Cristo muda toda a nossa vida. E Saulo fez essa experiência e depois se torna Paulo. Encontrar-se com o amor de Deus, com o amor do ressuscitado e encontrar a razão do seu viver. Esse é o chamado para todos nós hoje. E qual é esse chamado? É dentro do estado de vida que você está. Se você é um consagrado, uma consagrada, na pregação, na evangelização, na oração pelo povo, aí está a sua razão. Se você é uma mãe, um pai, na sua maternidade, na sua paternidade, servir ao Senhor, que é um testemunho mais lindo no mundo de hoje, do que um pai e de uma mãe que assume o ser pai e mãe cristão, segundo o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina da igreja. A razão de ser está na sua juventude, você que é jovem, que está aí procurando o seu lugar no mundo, mas esse lugar precisa ser recheado da presença de Deus e você ser cheio do Espírito Santo. Por que São Paulo vai dizer que ele cumpriu a sua missão entre lágrimas e provações por causa das ciladas dos judeus? Jesus avisou os apóstolos: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que nós vamos receber? Nós deixamos tudo para te seguir. Jesus vai dizer: vocês vão receber 100 vezes mais, com perseguições. Onde está a razão de nós nos entregarmos ao Senhor? Não está nas perseguições, nas dificuldades. Está em viver para Deus, com Deus e em Deus. Quando a nossa vida se encaixa à vida de Jesus, à vida no Espírito, todo o entorno de nós não será capaz de nos desanimar, de nos derrubar, porque nós estamos em Deus. Por isso São Paulo vai dizer: Salete, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Combati o bom combate, vou receber a coroa da vitória. É viver em Deus.
Exatamente, eu acho linda essa expressão dele. E agora, prisioneiro do Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Ou seja, ele foi em missão, abandonado nas mãos de Deus, sem saber o que ia acontecer com ele. Prisioneiro da vontade de Deus. Não prisioneiro no sentido assim de que ele foi obrigado a ir. Sim. Mas na liberdade, ele se colocou como prisioneiro, ou seja, eu não vou fazer outra coisa, a não ser servir a Deus. Eu não vou fazer outra coisa, a não ser aquilo que Deus quer. Sou prisioneiro do Espírito Santo. Vou para Jerusalém. Sei apenas que o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Ou seja, ele sabia que ia enfrentar cadeia e tribulações por testemunhar Jesus Cristo, por pregar o Evangelho, por anunciar o reino de Deus. E quem deu força para ele? De onde veio essa força que São Paulo tinha para ir numa cidade, evangelizar, testemunhar o Cristo, sabendo que aguardava para ele cadeias e tribulações? Essa força veio da onde? Da onde, Padre? Do alto, do Espírito Santo. E nada disso impediu São Paulo de viver a sua missão, o seu chamado. Por isso eu gostaria de convidar você que está rezando conosco a rezar. Quais são as coisas que hoje estão na sua vida que estão te impedindo de servir a Deus? O que te causa medo em ser cristão católico? O que te causa medo em testemunhar o amor que Deus tem por você, que te resgatou de uma vida que não tinha sentido e colocou felicidade e graça na sua vida? O que está te impedindo de evangelizar no seu trabalho, na sua rua, no seu grupo de oração, na sua comunidade? Deixa cair por terra todas essas cadeias e tribulações. Deixa cair por terra agora tudo aquilo que está sendo um obstáculo para que você viva o seu chamado, a sua vocação, e abra-se para receber a mesma força do alto que São Paulo recebeu, que é o Espírito Santo. É Ele que vai te fazer intrépido na vida cristã, na vida católica. Abra o seu coração agora, abra a sua vida, abra tudo o que você precisa para que agora o Espírito Santo te encha da graça dele e você seja um grande instrumento nas mãos do Senhor. Eleve os seus braços agora e vai pedindo a força do Espírito Santo sobre você, sobre as situações que lhe impedem de servir a Deus. Vamos pedindo, Espírito Santo, tira todos os empecilhos do meu caminho, tudo aquilo que são ciladas. São Paulo falava das ciladas dos judeus que o fizeram chorar muito. Talvez existam muitos empecilhos no seu caminho que lhe faça chorar. Peça agora, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha mente, vem sobre o meu coração, vem me dar a coragem dos mártires, vem, Espírito Santo, fortalecer a minha vontade, a minha fé, a minha confiança. Vem, Espírito Santo, impulsionar meu coração para te servir. A minha vida é para servir a Deus. A sua vida é para testemunhar o Cristo, como Paulo. A sua vida é para anunciar a Cristo, como Paulo. É para todo batizado. Você recebeu de Deus uma missão. Você é uma missão, já dizia o Papa Francisco. Porque o Espírito de Deus habita em você. E lhe ungiu, e lhe confiou uma missão. Você só precisa abrir o coração, descobrir e ser dócil. Você não está nesse mundo à toa. Você não nasceu para nada. Deus deu a você uma missão, ainda que você não conheça a missão que Deus te deu, ainda que você não saiba qual é a sua missão, o Senhor te confiou algo. E o Espírito Santo é aquele que revela a missão.
que revela a sua missão. Um dia o Espírito Santo revelou a minha missão. Ser missionária na comunidade Canção Nova. Ser mãe, ser esposa como Canção Nova. E Deus, Ele quer hoje trazer clareza para a sua missão. Sua missão de pai, de mãe, sim, de esposo, de esposa, mas a sua missão de batizado. Como batizado? Em sua comunidade, em sua paróquia. É preciso agora abraçar a missão, porque tem muita gente para ser salva. E Deus espera de você o seu sim. Por isso, peça ao Espírito Santo agora que lhe unja, que ele se derrame sobre você, que ele nos liberte de todo comodismo, liberta-me de todo comodismo, de todo fechamento, de coração, de não olhar além da nossa realidade familiar. Nós pedimos, Espírito Santo, fazer com que eu olhe além da minha casa, que outros precisam receber esse testemunho de fé. Vem, Espírito Santo, nos encher agora. Vem nos batizar, nos dar a vida nova. Um coração novo, uma mente nova. Para que, como Paulo, nos tornemos prisioneiros do Espírito Santo. Não prisioneiros do pecado. Não prisioneiros do maligno, não prisioneiros da sedução do mundo, não. Mas queremos, Espírito Santo, ser seus prisioneiros para vivermos na liberdade de filhos de Deus, na liberdade de escolhidos. Vem, Espírito Santo, liberta das nossas correntes espirituais. Muitas pessoas envolvidas espiritualmente em grandes correntes, correntes que têm atrapalhado você em caminhar para Deus. Muitas correntes espirituais que o Espírito Santo deseja quebrar hoje em sua vida. Cadeias espirituais que só o Espírito Santo pode quebrar, em nome de Jesus. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, vem quebrar essas cadeias. Peça agora que o Espírito Santo quebre as cadeias da sua vida. Peça que o Espírito Santo venha quebrar as cadeias espirituais que lhe amarram em você mesmo, que lhe amarram em pecados e vícios, que lhe prendem a vida passada, os apegos, as lembranças dolorosas, as coisas que você viveu e por isso você não consegue olhar para frente. Vai pedindo, vem Espírito Santo, quebra essas cadeias hoje, em nome de Jesus, Espírito Santo. As cadeias de morte que foram entrando em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares. As cadeias de morte que trazem tristeza, angústia, desespero, presunção, orgulho, soberba. Vem quebrar essas cadeias, Espírito Santo. Vai pedindo que Ele venha quebrando agora. Você que está prisioneira do ódio, prisioneiro da mágoa. Você que não vive prisioneiro do Espírito, mas vive prisioneiro da carne, das coisas da carne. Vai pedindo agora ao Espírito Santo que liberte você dessa prisão em que você vive, esta dependência que não é boa. A única dependência que é boa é a dependência de Deus, porque essa nos traz a verdadeira liberdade. Então vai pedindo, quebra, Espírito Santo, essas cadeias de morte. Essas cadeias. E assim como Paulo, prisioneiro do Espírito, ou seja, controlado. Peçamos nesse momento de oração que o Espírito venha nos controlar,
Assim como a Sarete trazia, muitas dessas pessoas amarradas a essas correntes eram porque não tinham os seus pensamentos, o seu coração, o seu proceder não era conforme o Espírito. Por isso o mundo, o pecado aprisionava. Peça agora que o Espírito te controle. Peça o poder do alto sobre você e clamemos juntos, pedindo sobre nós o Espírito Santo, que Ele venha nos controlar, que Ele venha nos dirigir neste momento. Cantemos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Peçamos, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Solta sua voz, oremos no Espírito. Deixemos o Espírito de Deus orar em nós, sem medo. Assim como Paulo expressa, prisioneiro do Espírito, não pela força, mas pela liberdade, queira também ser esse prisioneiro do Espírito, controlado pelo Espírito. Você que está aqui, você que nos acompanha, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, onde quer que você esteja nesse instante, se lance e deseje, vem Espírito me controlar, eu quero ser prisioneiro desse Espírito. Você que não está entendendo os planos de Deus para a sua vida, você que está vivendo uma verdadeira confusão, deixe o Espírito Santo agora iluminar a sua mente e o seu coração. É Ele quem te dará entendimento, é o Espírito Santo quem te dará discernimento diante dessa confusão que você está vivendo. Você que está com a sua mente perturbada, peça ao Espírito Santo que Ele venha agora agir sobre os seus pensamentos. Vem Espírito Santo. Pensamentos de morte. Vem Espírito Santo. Até mesmo você que tem ouvido como se fossem vozes que sempre te colocam para baixo. Vem Espírito Santo, controla, toma o lugar dos meus pensamentos. Liberta Espírito Santo. Liberta Espírito Santo mentes que estão sendo atacadas por maus pensamentos. Vem Espírito Santo tomar posse de toda a área da inteligência, de toda a área da minha inteligência. Peça isso. Vem Espírito Santo, toma posse de toda a área imaginativa. Pessoas que imaginam coisas ruins, imaginam o que não vai acontecer, imaginam coisas fora da realidade e têm sofrido bastante com a imaginação. Vai pedindo, Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser. Você que está numa cadeia de morte,
de vícios no seu matrimônio. Você bem sabe o que tem entrado e tem prejudicado o seu casamento. E o Espírito Santo agora vem sobre você, iluminando sua mente, seu coração, para que você possa renunciar a tudo aquilo que são cadeias de morte em seu matrimônio, aquilo que causa a morte do seu casamento, a morte da sua união conjugal, a morte do seu relacionamento. Vai pedindo, o Espírito Santo, quebra agora as cadeias e as correntes, mágoas, ressentimentos, vingança, ódio, competição, impureza. Vem, Espírito Santo. A toda perseguição que você está fazendo contra o irmão seu, irmão de comunidade, o irmão do sacerdócio, o irmão da família, o irmão do trabalho. Desde quando você soube que essa pessoa seria remanejada, seria transferida, alcançaria um outro lugar, você tem se empenhado em impedir que isto aconteça. Renuncie agora a essa perseguição. Renuncie agora a esse desejo de impedir que os planos de Deus se realizem na vida desta pessoa. Deus é maior que tudo. Deus é maior que a nossa própria vontade. Deixa Deus agir, deixa Deus cuidar. É Deus quem sabe de todas as coisas. Vem, Espírito Santo, você que nos ouve pela rádio, vai pedindo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, tu que és a coragem dos mártires. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem quebrar as cadeias de Satanás. O Senhor me mostra pessoas envolvidas em cadeias satânicas, em cadeias do mal. E o Espírito Santo agora se derrama sobre você, porque você abriu o seu coração, porque você quis esse Espírito Santo de que fala São Paulo. Você quis. E o Senhor se derrama agora sobre você, abrindo os seus olhos, tirando as escamas dos seus olhos, libertando de todo o poder do maligno que reinava em sua vida, que reinava em sua casa. Solta a sua voz e vai orando. Deixe que esse vento do Espírito sopre em meio a essas realidades que você está vivendo, como a Salete nos apresenta. Deixe que esse sopro de vida destrua aquilo que não vem de Deus. Abra as portas da sua casa, do seu coração, e permita que este sopro libertador adentre o seu coração. Quando a Salete falava das escamas que caíam dos olhos, o Senhor estava concedendo libertação a pessoas que, por conta de sua maldade, da sua crueldade, estavam como que cegas. Não estavam vendo, nem mesmo o que estavam fazendo, por estarem cheias, movidas de tanto rancor, de tanto ódio, de tanta maldade. Mas agora o Senhor está concedendo essa libertação. Você está perdendo, essas escamas que caem, é como que elas devolvessem a você a visão. Veja o que você estava fazendo, veja o caminho que você estava fazendo. Ainda há tempo de reverter todo esse caminho mal que você trilhou até hoje. E o Senhor me mostra uma pessoa enterrada. A imagem que me vinha de uma pessoa enterrada até o pescoço, de dívidas, por conta de apostas, de jogos. O Senhor te liberta dessa cadeia de morte que envolveu sua vida, envolveu sua história, que trouxe tanto prejuízo. Que você tenha coragem agora de se levantar desta situação, buscar um sacerdote e se confessar.
Porque a vida nova se dá na busca dos sacramentos, da Eucaristia, da penitência e na palavra de Deus. Então se levante desta vida velha. Se levante dessas falsas promessas que fizeram a você. De que você ia ganhar muito dinheiro, de que você ia prosperar. Porque são essas promessas do maligno. A prosperidade neste mundo somente. As seguranças neste mundo. Quando o seu lugar é o céu. Você não vai levar nada para o céu, a não ser uma alma transformada. A sua alma, sim, precisa ser preparada para o céu. Por isso que você caminha na igreja. Por isso que você reza. Por isso que você recebe os sacramentos. Não somente para viver neste mundo, na presença de Deus, mas para se preparar desde já para a vida eterna. É para lá que nós vamos. Então saia, se levante dessa situação. Deixe para trás aquilo que está te matando. Pois Deus tem promessas de vida e de vida eterna para você. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Espírito Obrigado, Santo. Espírito Santo. Nós te bendizemos. Nós te damos graças por Espírito. toda a libertação que tu estás fazendo, Espírito Santo. Bendito seja. Vem, Espírito Santo. E Paulo, ele mesmo narra nas Escrituras que o Espírito já o preparava para tudo que ele iria enfrentar. Ou seja, Paulo tinha o discernimento. O discernimento Paulo trazia, porque ele sabia, o Espírito falava ao coração dele aquilo que ele iria viver. Peça agora que o Espírito derrame sobre você sabedoria, discernimento. Me vem ao coração que muitos se perdem por falta de sabedoria. Peça agora, vem Espírito Santo, vem sobre mim derramando essa sabedoria necessária, esse discernimento. Mostra-me os campos minados que terei que atravessar nesta vida. Talvez dentro da sua casa, no meio em que você vive, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, quais são os campos minados? Até mesmo aquilo que o inimigo tem preparado para você. Vem Espírito Santo e mostra-nos esses campos minados, esses lugares por onde teremos que passar. Livra-nos, Espírito Santo. Toca-nos profundamente. Peça isso ao Espírito, esta sabedoria que lhe é necessária. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito derrama Santo. Espírito Santo. Espírito. Cante. Espírito. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo Clama. de Deus. Peça. Espírito. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, toda a vida, todo o seu interior. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus. Peça o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações.